o tema A Importância do Conhecimento para Lidar Adequadamente com os Resíduos Agroquímicos, que envolve agrotóxicos e todas essas substâncias que são usadas principalmente na agricultura. E o nosso grupo é formado por João Pedro Sá, João Pedro Salgado, Letícia Salles, Morena Almeida, Rafaela Brasil e Yasmin Alvarenga. Vamos apresentar um pouco nesse início o livro que foi base, a importância do conhecimento para lidar adequadamente com os resíduos agroquímicos, que mostra um pouco da história desses resíduos, como eles surgiram, e um pouco de como são utilizados, principalmente no Brasil, que é um dos países que está no ranking dos que mais utiliza essas substâncias, e também apresentar algumas alternativas para evitar o uso desenfreado dessas substâncias, que hoje é um número muito elevado, principalmente aqui no nosso país. O livro introduz falando um pouco de como foi a história do início dessas substâncias, né, dos agrotóxicos, e eles surgem basicamente como arma química na Primeira Guerra Mundial. Eles usavam essas substâncias na guerra, e cerca de 30 anos depois, 30, 20 anos depois, que começaram a descobrir que essas substâncias também poderiam ter efeito contra insetos, contra esses tipos de pragas que acabam acometendo nas lavouras, em todas essas questões da agricultura. E aí foi adaptado para poder servir contra pragas e tudo isso que envolve. E a gente chama tudo de agrotóxico, né? Mas, como dizem, esses defensivos agrícolas são divididos em até seis tipos diferentes, como os bactericidas, que são específicos contra bactérias, os nematicidas, que são basicamente contra os vermes, contra os nematóides, os herbicidas, que são defensivos contra pequenas plantas, mato, como se fossem ervas daninhas, esse tipo de coisa. Os fungicidas são usados no controle de fungos, os inseticidas, que muitas das vezes são um dos mais comuns, um dos mais utilizados, que se destinam ao controle de insetos, e o acaricida, que são usados e destinados ao controle de ácaros. Então, todas essas substâncias são defensivos agrícolas que são utilizados nas lavouras hoje em dia. E o Brasil se mostra, está no top ranking de um dos maiores que mais utiliza agrotóxico, e isso traz diversos problemas para a saúde humana. Inclusive, nesse livro, citou uma referência que já encontrado resíduos de agrotóxicos em leite materno de uma mãe, mostrando como esse problema está ficando cada vez mais grave e acaba afetando todo mundo e também ao meio ambiente, porque esses resíduos acabam caindo no solo, indo para o lençol freático, indo direto para os rios, causando a nossa poluição também dessa forma indireta, não só consumindo esse alimento. E tem algumas alternativas que podemos usar para limitar o uso desenfreado dessa substância, como drenagem das águas que ficam próximas às lavouras para evitar a reprodução de insetos, desses animais que podem causar essas pragas, a policultura, que também você vai ter uma diversidade maior de animais na sua lavoura, você não vai, muitas das vezes, limitar apenas a uma espécie, que essas monoculturas, como a gente vê aqui, principalmente no Brasil, você acaba selecionando uns certos tipos de animais que vão se alimentar daquela planta, isso pode possivelmente virar uma praga, então você tendo diversas espécies diminui esse risco. A manutenção de parte do ecossistema natural também é importante, pois assim a gente consegue manter que o ciclo natural, às vezes de um animal que se alimenta das pragas que ocorrem nessas lavouras, e consegue diminuir o uso desenfreado dos agrotóxicos. E outra alternativa também, às vezes, é a introdução de animais, de insetos que predam esses outros insetos, ácaros, que são aracnídeos, que acabam causando esses problemas nas lavouras. Então, isso são algumas das alternativas, às vezes até mais baratas do que esse uso dos agrotóxicos,
e que vão trazer, com certeza, mais benefícios para a nossa sociedade. Como já explicou o capítulo do livro que nós escolhemos, nós trouxemos também um artigo que tivesse uma conexão com esse capítulo. O artigo que nós escolhemos tem como título A Prevalência de Pesticidas em Embalagens Agroquímicas Poliméricas. Ele foi publicado em 2016 pela revista Science of the Total Environment. E nesse artigo, ele cita fatores fundamentais, como os fatores de reciclagem, em materiais poliméricos. Então, eles querem ver a prevalência de pesticidas, então, o resquício desses pesticidas em embalagens poliméricas que já foram utilizadas. Os materiais poliméricos, devido à origem deles e à persistência no ambiente, demoram um tempo para se decompor por si só, né? Então, os fatores de reciclagem são super importantes. A gente sabe que tem um descarte incorreto e inadequado desses materiais. Muitas vezes também há a queima deles no meio ambiente, e isso contamina, né, o meio ambiente, pode afetar também a saúde dessas pessoas que estão ali diretamente utilizando esse material e posteriormente nos afetaria. Então, esses materiais poliméricos, eles são termoplásticos, então, quando eles estão em uma alta temperatura, eles conseguem ser fundidos e solidificados várias vezes. Então, isso é bom para um processo de reciclagem. E devido aos fatores econômicos e ambientais, eles propuseram um estudo desses materiais para ver a prevalência desses pesticidas nas embalagens. A União Europeia, ela tem uma aprovação, né, devido à aprovação, ao estabelecimento de leis e regulamentos para a recuperação e reciclagem desses recipientes poliméricos, usados especificamente para pesticidas, eles têm um limite de concentração, que é de 0,1 ml por litro. Mas esse limite ele é muito extrapolado aqui no Brasil. Então, o Brasil permite até 5.000 vezes mais do que isso. No artigo também eles citam uma economia circular. Então, você compra uma embalagem, né, com um agrotóxico no comerciante. Esse agrotóxico ele é utilizado, né, ele é aplicado, e após um processo de tríplice lavagem, que é quando se lava 3 vezes esse recipiente já utilizado, aí sim você pode fazer a devolução e o descarte no local que é indicado na nota fiscal. A maioria deles indica em 1 ano para você fazer essa lavagem e a devolução. E aí sim ocorre a triagem, a consolidação. Isso é mandado para uma indústria de reciclagem. Elas formam as resinas e essas resinas dão a nova embalagem. Né? Elas conseguem fazer a nova embalagem com essas resinas. Isso é passado por fabricante e essa embalagem ela pode ser utilizada novamente. Então, esse é um dos modos de como a economia circular funciona. Uma informação também que é importante, eu vi em outra pesquisa, que com o lixo plástico diário do Brasil, a gente conseguiria recriar o Cristo mais de 33 vezes. Então, é um número muito alto, se for parar para analisar. E o objetivo, né, desse trabalho, então, era desenvolver um procedimento para avaliar os resíduos de pesticidas em uma variedade de matrizes poliméricas, utilizadas exclusivamente para embalagem de pesticidas, e quantificar esses resíduos nos recipientes que já foram utilizados e foram lavados triplamente. Eles também queriam propor materiais e solventes comuns, utilizados em ambiente laboratorial, então isso poderia ser analisado por outros fabricantes e por outras pessoas pesquisadoras. Sou Rafaela, e então, dando continuidade ao trabalho, a princípio foram escolhidos 18 tipos de pesticida, com 95% de pureza ou mais, mas aí logo depois eles escolheram apenas 6 pesticidas para poder otimizar a etapa de extração. Eles escolheram esses 6 pesticidas porque eles são mais usados e eles são mais disponíveis no mercado. Foram 3 frascos idênticos de mesmo lote de cada pesticida, e esses frascos eles eram de material polimérico com 1.000 ml de agrotóxico. Aí cada frasco foi esvaziado e teve um enxágue triplo com 250 ml de água destilada por cada enxágue. Aí em seguida eles descartaram as tampas
e as garrafas foram deixadas de cabeça para baixo, numa grade de metal, para poder secar em temperatura ambiente e de forma uniforme. Aí, cada garrafa depois foi cortada longitudinalmente em duas metades iguais, A e B. Para cada metade, eles fizeram uma tira de 1 centímetro de largura, e aí foi separado A' e B'. As tiras A', elas foram reservadas para poder serem dissolvidas por um procedimento de extração alternativo, e as tiras B', elas foram para contra-análise, mas todas elas foram pesadas separadamente. Com exceção das duas tiras, as metades A e B, elas foram cortadas em pequenos pedaços, de mais ou menos 1 por 1 centímetro com tesoura, e os pedaços foram armazenados em becker de vidro. E aí as peças que eram pertencentes à metade B foram reservadas para poder fazer uma extração simplificada, que vai ser explicada mais tarde. Os pedaços, então, da metade A, eles foram transferidos para frascos de vidro de 500 ml com tampa de rosca. E aí cada copo de vidro, né, o becker e as tesouras foram enxaguadas 2 vezes com 15 ml da mistura de solvente de extração. E os 2 enxágues foram combinados e reservados para uso na primeira etapa de extração. Aí, logo em seguida, eles pegaram 150 ml da mistura de solvente de extração, juntaram com um enxágue de solvente e foi adicionado para cada garrafa contendo os pedaços de plástico. Aí as tampas foram fechadas e os frascos que tinham rosca, junto com as peças e solventes, foram colocados num banho ultrassônico a 50 graus Celsius por 2 horas. Aí depois foi colocado para resfriamento em temperatura ambiente e as misturas daqueles solventes foram transferidas para outros frascos de 250 ml, enquanto os pedaços dos recipientes permaneceram nos frascos. Aí, então, as peças, né, foram enxaguadas 2 vezes no mesmo frasco com 25 ml da mistura de solvente fresco e colocados nos respectivos frascos volumétricos, que aí foram trazidos para o volume de 250 ml para ter aquele extrato 1, E1. Aí o processo foi repetido 2 vezes com as mesmas peças, com 180 ml de solvente fresco, para poder ter os extratos 2 e 3, E2 e E3. Aí depois, a extração em 3 etapas das 3 metades, por pesticida, aí os frascos de rosca, junto com as peças, foram deixados abertos em forma horizontal, numa capela de temperatura ambiente, até que o solvente se evaporasse por completo. Aí, depois que as peças estavam secas, 3 conjuntos de mais ou menos 4 gramas foram selecionados de forma aleatória para cada frasco com tampa de rosca. Aí cada conjunto desses foi moído em pó separadamente, e as 2 primeiras gramas foram descartadas, e aí mais ou menos 1 grama de cada conjunto foi pesado em frascos de vidro tampado, e aí eles adicionaram 10 ml de mistura de solvente. Aí fizeram esse mesmo processo de extração, com as peças de 1 por 1 centímetro 2 vezes. E aí eles obteram os 2 novos extratos de cada conjunto para aquelas peças pulverizadas, PWE1 e PWE2. E aí depois cada extrato foi analisado por evaporação daquela solução com nitrogênio, e o resíduo seco ele foi dissolvido até 5 ml para poder diluir a concentração para ter o padrão de amostra. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre os resultados, projetando o procedimento de extração. Esses pesticidas eles foram selecionados para otimizar o processo de extração, devido ao seu amplo uso na produção agrícola. Aqui a gente tem os pesticidas selecionados junto com a composição dos polímeros. A maioria tem HDPE na sua composição. E aqui a gente também tem a formulação comercial, que é bem variada. Os ensaios preliminares eles foram realizados com vários recipientes e foram realizados em triplicada, Eles selecionaram a parte que ia utilizar dos recipientes, ficou decidido que ia ser usado para analisar as paredes laterais
e descartaram a parte superior e inferior. As porções selecionadas elas foram moídas em pó, extraídas e o pesticida foi analisado. Eles notaram a distribuição heterogênea dos pesticidas nos recipientes, e isso acontecia porque após o enxágue triplo, eles eram colocados em uma sacola grande, né? E aí, se um recipiente ele não fosse drenado da forma correta, ele acabava contaminando os outros recipientes que estavam nessa sacola, né? Devido à evaporação da água, seria mais fácil contaminar os outros recipientes que estavam em volta. E aí eles projetaram um procedimento de extração sob condições controladas, né, com 3 recipientes pertencentes ao mesmo lote dos 6 pesticidas. Essa imagem aqui ela mostra o procedimento de extração dos agrotóxicos que já foi explicado nos materiais e métodos. E aí, os pesticidas eles permanecem nos recipientes após o enxágue triplo e a secagem ao ar sob condições controladas. Uma fração ela vai ficar presa à superfície, enquanto a outra vai ficar na parte interna do recipiente, ou também pode ser absorvida para dentro do material do polímero. E aí, com a ajuda de uma mistura dos solventes apropriados, eles conseguem remover o pesticida que está na parte superficial ou na parte interna do recipiente. Porém, se uma fração do pesticida tivesse sido absorvido para dentro do material do polímero, uma única limpeza com esse solvente e água não é capaz de remover esse pesticida. E aí foi considerado também uma extração alternativa para liberar esse pesticida total. Eles utilizaram as tiras a linhas, né? E aí esse procedimento envolveu a dissolução completa desse recipiente polimérico. Depois de 3 sucessivos ciclos de dissolução das tiras a linhas, elas foram reduzidas a pequenos pedaços com refluxo de xileno, seguido de precipitação por resfriamento e adição de metanol à mistura, né? E aí eles viram que a quantidade de pesticida recuperada foi muito baixa em comparação com o procedimento de extração proposto. E concluíram que a dissolução completa da amostra ela requer uma temperatura muito alta. E isso faz com que leve à decomposição de muitos pesticidas. Quando os containers eles são compostos por polímeros distintos, a dissolução completa ela também vai precisar de condições extremas para também ter uma decomposição de muitos pesticidas. E aí a solução ela também é difícil manuseio porque exige grandes volumes de solventes para dissolver uma quantidade representativa da amostra. E aí a dissolução completa ela requer também condições extremas, que também vai aumentar a taxa de decomposição do pesticida. A outra parte desse trabalho foi analisar os solventes de extração. O solvente ele tem que ser adequado para uma ampla gama de pesticidas, né, que são principalmente compostos orgânicos neutros, que diferem muito em polaridade. Alguns pesticidas eles são compostos inorgânicos ou sais de compostos orgânicos com baixa solubilidade em solventes orgânicos e alta solubilidade em água. Aqui eles utilizaram como parâmetro de solubilidade de Hildebrand, né? O objetivo aqui era não dissolver a matriz polimérica, mas sim expandir os polímeros correntes para favorecer a liberação e solubilização dos agrotóxicos absorvidos. E aí eles utilizaram a acetona, né, por ser um solvente moderadamente polar. E eles fizeram a mistura do acetona com o diclorometano e o metanol, por serem pesticidas não polares e polares, respectivamente. E aí o diclorometano, ele também é um bom solvente para HDPE, e a maioria desses pesticidas apresentam HDPE na sua composição, e isso facilita a retirada dos agrotóxicos da matriz. E outro fator favorável é que esses solventes eles possuem um preço acessível para usar em laboratório, né? E aí todas essas razões levaram eles a serem usados como extração nesses experimentos. Para os pesticidas que eram compostos por sais orgânicos, como é o caso do imazamox e o glifosato, eles utilizaram a solução de metanol e água.
Oi, boa tarde. Então, dando continuidade aqui aos resultados e à discussão, vou apresentar um pouquinho mais sobre os procedimentos de extração. Essas extrações foram as mesmas já citadas anteriormente, né? As peças de 1 por 1 centímetros na metade A das respectivas embalagens plásticas dos pesticidas, que foram submetidos a diferentes processos de extração, né? Bom, quando esses processos de extração foram analisados, pôde-se observar diferentes quantidades de pesticida recuperado, né? A recuperação desse pesticida variou muito. E isso aconteceu principalmente porque, bom, apesar dos protocolos de limpeza que foram seguidos, né, e mesmo sob condições controladas de laboratório, as extrações elas não demonstraram alta repetibilidade. Nas 3 amostras para cada extração da metade A, né? Porque cada recipiente sofreu, cada recipiente teve 3 amostras para cada extração, como já foi citado anteriormente. Bom, aqui na tabela 3, a gente tem a porcentagem relativa, aqui na coluna, na primeira coluna nós temos aqui a porcentagem relativa de pesticida recuperado dos recipientes nas extrações, né, do grupo E1, E2 e E3, que são as extrações dos pedaços plásticos, além dos extratos que vocês podem ver aqui, PW1 e PWE2, que são os extratos do pó, certo? Bom, só para situar um pouco mais, aqui, por exemplo, na coluna 1, nós temos aqui, por exemplo, no glifosato, né, 68,0, que é a porcentagem que foi recuperada do pesticida, e aqui nós temos mais e menos 9,99, sendo esse 9,99 justamente o desvio padrão em razão dessas 3 amostras para cada extração. E na coluna final da direita, nós temos aqui o total recuperado, né, das 5 amostras. Bom, na tabela 3, então, a gente pode observar, por exemplo, que o dimetoato, o imazamox e o nicosulforam, eles por exemplo, dimetoato 91,4, imazamox 98,4 e nicosulforam, então, tendo a melhor recuperação de 99,0. Essa recuperação é justamente o quanto de pesticida foi extraído da embalagem plástica. Bom, já o glifosato, por exemplo, ele não teve uma boa recuperação quando comparado aos outros pesticidas, né? Como é possível perceber, no glifosato nós temos ali uma recuperação relativa de 68,0, e isso revelou o seguinte: bom, já era conhecido que o glifosato ele tinha uma altas taxas de absorção em determinados materiais, né, como solo, vidro, argila, mas eles acreditavam que certas embalagens plásticas, por exemplo, a própria embalagem plástica do glifosato, composta de HDPE, seria uma boa opção para o armazenamento desse pesticida. Só que esses resultados da tabela 3, eles mostram justamente o contrário, uma vez que o glifosato ele não teve uma boa recuperação, né, não se conseguiu extrair uma quantidade tão boa de pesticida da embalagem quando comparado a outros pesticidas. Ou seja, isso demonstra que ele tem sim uma interação com certos polímeros, né? Não foi removido tão facilmente após esses procedimentos de lavagem. Bom, em seguida, nós temos pode passar o próximo gráfico, por favor. Ok. Em seguida, nós temos, então, a análise da amostra dos fazendeiros, né? Uma vez que esses procedimentos de extração foram estabelecidos e essa porcentagem de recuperação para cada extração foi avaliada, essa metodologia ela foi aplicada, então, em frascos de pesticidas que foram adquiridos do ponto de coleta no município da Grécia, no município de Visaltia. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Bom, esses frascos, eles haviam sido lavados, né, 3 vezes, conforme o procedimento, pelos agricultores, depois de terem sido esvaziados, e foram utilizados 17 pesticidas diferentes, com diferentes polaridades também. E esses pesticidas, eles constituem os pesticidas que são mais usados na agricultura mediterrânea.
Bom, o método de extração para esses pesticidas já foram os mesmos usados anteriormente. E aqui na tabela 4, a gente pode ver na coluna da direita esses 17 pesticidas, né? Em E1, E2, E3, nós temos então ali a porcentagem de recuperação. E ali marcado em PCC, nós temos também o tipo plástico, né, o tipo de embalagem de matriz polimérica para respectiva de cada embalagem dos pesticidas. Pode passar para o próximo gráfico. Bom, ok. Aqui, então, nós temos a imagem 2, né, que constitui 6 gráficos, e esses 6 gráficos eles ilustram um pouco melhor alguns padrões que foram observados na recuperação desses agrotóxicos. Bom, como é possível recuperar, então, nesses gráficos, reparar nesses gráficos? Os primeiros gráficos de cima, né, em verde, eles representam 90% das amostras, o que foi considerado, então, o comportamento regular. E que comportamento foi esse? É que essas amostras elas tiveram uma recuperação bem maior em E1 do que em outras etapas de extração, né? Sendo que você também teve uma recuperação significativa em PWE1. E por que isso acontece? Porque E1 e PWE1 são as primeiras extrações dessas amostras, ou seja, é o primeiro contato do solvente com esses pesticidas, então constitui a maior recuperação do que nos outros processos de extração, que são lavagens adicionais que essas amostras sofreram. Bom, ok. E, apesar disso, em vermelho embaixo, nós temos um grupo que constitui 10% desses 17 pesticidas, e nessas 10% das amostras, elas demonstraram um comportamento diferente, né? Nesse caso, as amostras tiveram pouca recuperação e quando comparadas com PWE1. E isso indicou, inclusive, que alguns solventes e componentes auxiliares, eles talvez aumentem a interação dos compostos poliméricos com os pesticidas. Só que o artigo acaba não se aprofundando muito nesse tema, então ele não explica exatamente por que isso acontece. Bom, enfim, todas essas diferenças, né, entre as extrações e as porcentagens recuperadas, elas estão intimamente ligadas com a composição desses pesticidas e a interação com diferentes embalagens poliméricas. É isso. Olá, gente, boa tarde. Vim falar aqui do tópico 3.5 de resultados e discussões. Ele fala sobre a extração simplificada, que foi dito no início da metodologia. Ele não explica muito bem como é esse processo, mas diz que, como está aqui no gráfico, o A e o B, as tiras A e B, ele mostra que com a extração complexa ou a extração simplificada, a diferença da porcentagem de agrotóxico no material é muito pouca. Então, ele diz no texto que, por mais que um modo mais complexo foi utilizado, as diferenças os resultados gerais foram um pouco diferentes. Então, é um ponto a se discutir. Pode passar, por favor. E, na conclusão, ele fala que dentro dos limites legais ficaram as quantidades de agrotóxicos dentro da embalagem. O limite legal é 0,1 grama de agrotóxico para 100 gramas de plástico. Aí fica a discussão de até quando a lei é o melhor para o nosso corpo, né, que pode gerar, mesmo com essa quantidade, pode gerar algum problema ainda, e futuramente, provavelmente, essa lei tende a diminuir. Então, leva a questionar se existe um método melhor ou não. Outra coisa que ficamos em dúvida é para onde vai o material usado no processo de limpagem dos plásticos. Ele não diz se é descartado, não diz se é reutilizado. E como é um artigo de
que fala principalmente sobre a reciclagem, a reutilização do material, se ele usa todos os elementos para retirar e depois descarta em um local indevido ou não reutiliza, fica meio sem sentido o processo da reutilização mesmo. E, por fim, ele não explicou muito bem um processo para a reutilização das matrizes plásticas, que deixou a gente em dúvida também. Foi esse trabalho. Boa tarde a todos. E é isso. Muito obrigado.